chocante, impressionante mesmo, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre essa retomada do poder por parte do Talibã. Estamos com a presença aqui, para nossa satisfação, do ex-embaixador do Brasil no Afeganistão e é coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o embaixador Fausto Godoy. Embaixador, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Cadê o embaixador? Tá no telefone 1. Não sei. Desculpa, já descobri. Agora sim. Essas carrapitas. Eu nunca zero o circuito. Faltam 15 minutos, eu tinha que fazer a minha parte. Bom, acho que o senhor ouviu minha saudação, embaixador. Fausto Godoy, é um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Bom dia. Igualmente, prazer estar com vocês. Bom dia. Falo com o Agostinho ou falo com o Cláudio Humberto? Aqui o Agostinho, mas o senhor vai falar agora com o Cláudio Humberto, que vai fazer a primeira pergunta para o senhor, embaixador. Olá, pois embaixador. Não. Embaixador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Como disse o Agostinho na apresentação, né, a gente precisa entender mais o que acontece. Temos agora um novo, mais ou menos, né, poder talibã, né, no comando do Afeganistão. E o que a gente observa dias depois, né, não chegou a uma semana depois da retomada do poder, a gente assistindo cenas muito semelhantes àquelas que foram denunciadas quando o Talibã estiveram no poder 20 anos atrás. O exercício da barbárie, né? Das pessoas sendo executadas nas ruas, as casas sendo invadidas, supostos inimigos do regime sendo caçados, crianças sendo sequestradas para se virem menininhas, né? Sendo sequestradas e sendo levadas para se transformarem em mulheres desses facínoras. Enfim, o que eu queria saber, embaixador, com a sua experiência e com a atitude profissional que tem em relação a tudo isso, essa turma que assumiu o poder lá esses talibãs, não tem nada de simpático. Eu vi uma colega nossa, correspondente da CNN lá em Cabul, no dia, enquanto os caras invadiam o palácio do presidencial entoando gritos de morte à América, a repórter da CNN dizia que eles pareciam até amistosos. E aí, assim, não tem nada de amistoso esse povo que está lá agora, não é, embaixador? É muito engraçado isso tudo, né, Agostinho? Porque é Agostinho que eu falo, né, com Agostinho? Cláudio Humberto. Com o Cláudio, não, pela voz eu não consigo detectar o rosto, é claro. Não, é o seguinte, Cláudio, eu acho que a gente tem que tentar entender um pouquinho que é a história. Primeiro você falou esse novo regime. Esse regime nunca tem nada de novo, né? Na realidade, os talibãs estão lá desde 96. Então, eles só foram expulsos, entre aspas, em 2001, mas na realidade, eles nunca foram expulsos, eles nunca deixaram o solo afegão. O que eles fizeram foi se retrair para as províncias, as aldeias. São grupos fluidos de pessoas que só têm o mesmo ideal sufragista, chamemos assim, do radicalismo islâmico. Então, eles sempre estiveram lá e soltos por todo o país, o que faz com que eles nunca tivessem uma liderança específica, eles nunca tivessem uma liderança que conglomerasse, que juntasse todos eles. Então, na realidade, você está falando de pessoas que estavam lá, que sempre estiveram lá, e que quando o governo institucionalizado pelos americanos, do Ashraf Ghani, que começou com Hamid Karzai e tudo o que aconteceu a partir de 2001, então eles foram se criando forças, eles foram criando ímpeto para retomarem a questão. E, finalmente, em 2020, eles começaram a se reunir em Doha, no Catar, com os americanos, por incrível que pareça. Isso foi uma atitude decidida pelo presidente Donald Trump, quando ele foi ao poder. Quando ele chegou ao poder nos Estados Unidos, quando ele foi eleito, uma das promessas de campanha dele, nós sabemos todos, que era "Bring our troops home". Então vamos levar as nossas tropas de volta para casa. Mas em que termos e de que forma? Então essas reuniões que aconteceram em Doha eram reuniões, de uma certa maneira, que chegaram até um acordo, que é um acordo de 2020,
que tem uma série de compromissos, tanto dos talibãs quanto dos americanos, que não estão sendo cumpridos. Eu tenho aqui na minha frente o acordo que fala o seguinte, numa das partes do acordo diz que os talibãs não permitirão que nenhum de seus membros e nem grupos individuais, inclusive a Al-Qaeda, é citado especificamente a Al-Qaeda, usarem o solo Afeganistão para ameaçar a segurança dos Estados Unidos e seus aliados. E não cooperar com, e também mantendo nesse mesmo documento, eles se comprometem a não perseguir as pessoas que foram, digamos, antipáticas ou que não se acertaram com o regime, em última instância as pessoas que eram contra os talibãs. Então isso tudo que era um acordo de papel, será que era um acordo de vontade? Será que era uma real ímpeto, uma real compromisso, ou era simplesmente um acordo para ganhar tempo, enquanto eles estavam tentando se arregimentar nas aldeias, nas províncias, longínquas das grandes cidades e da capital? Será que isso não foi simplesmente um acordo fictício na cabeça dos talibãs? E enquanto que os americanos acreditaram nesse acordo, o que fez, inclusive, que agora eles tivessem sido surpresos com essa reação tão rápida deles. Ora, embaixador, de que serviu essa ocupação durante tanto tempo por tropas norte-americanas? O que deu errado? Porque, inclusive, eu estava lendo, para o povo norte-americano também é uma frustração, porque famílias perderam jovens nessa ocupação no Afeganistão, e agora a impressão que dá é que foi tudo feito para nada. Essa é a impressão que dá para todos nós, né? Não só para os americanos, mas para o mundo todo, né? Vamos ver uma fotografia de 2001. 2001, os talibãs são derrotados, os Estados Unidos chegam lá e a queda dos talibãs. Os talibãs que estavam lá. 2021, quem é que está lá? Os talibãs de novo? Então, o que aconteceu ao longo desses 20 anos? Não vamos ser radicais em dizer que foi só um caos, que foi só uma desgraça. Nesse ínterim, o governo que se instalou, primeiro com o presidente Karzai e depois com o Shah Sharaf Ghani, que era o atual presidente do Afeganistão, com o apoio dos americanos, houve uma certa liberalização da vida social. Por exemplo, as meninas que até então viviam trancadas nos seus haréns, chamemos assim, que é uma palavra meio grosseira, mas de qualquer maneira para explicar, puderam ir à escola, elas puderam, tem muitas delas que se formaram, as meninas que, quando os talibãs saíram em 2001, elas têm hoje 20 anos, então elas cumpriram todo um ciclo de aprendizado. Houve uma certa liberalização da vida social, como eu disse. Então, isso tudo agora está em xeque. O que vai acontecer? Você tem aí engenheiras, você tem mulheres que têm formação universitária. O que vai ser delas? Elas vão voltar para o serralho? Elas vão voltar para o interior das suas casas? Elas vão ter que usar burca? Então, o que está havendo, na minha maneira de ver, é uma disparidade de compreensão e de discurso. Eu tenho a impressão de que a elite, chamemos assim, a elite a cúpula, melhor ainda, a cúpula dos talibãs, é uma cúpula que teve exposure, de uma certa maneira, com o mundo, chamemos o mundo local, o mundo ao lado, e que tem uma visão do que seria esse projeto de governo, que não é entendida sequer por toda a militância, porque a militância é das províncias, é muito primitiva a maneira que eles veem o mundo. Então, eu tenho a impressão que, inclusive, as ordens, as instruções que partem de cima não chegam lá embaixo, e quando chegam lá embaixo, cai nesse Afeganistão que eu conheci bem, que é o Afeganistão rural, que é o Afeganistão do patriarcado imposto. Então você tem também esse cenário cinza no meio do caminho. Agora, embaixador, a gente viu, enfim, a forma vexatória, né, com que os talibãs retomaram o poder, sem nenhuma resistência. Os Estados Unidos, demonstrando inclusive um pânico absolutamente chocante, né, para um país que tem o exército mais bem armado do mundo, né, e das Forças Armadas
armadas mais bem armadas, mais bem estruturadas, né, em número, em qualidade, etc., a gente viu ali os americanos fugindo, né, de uma forma absolutamente vexatória. Fez lembrar muito a fuga dos Estados Unidos do Vietnã no fim da guerra, né? Também as pessoas se pendurando em helicóptero, etc. Lá no Vietnã tem registros de vídeo, né? desse momento vexatório da história norte-americana. Mas desta vez, assim, o Joe Biden errou na mão, errou no timing, errou em tudo, né? Quer dizer, eu só não estou absolutamente convencido de que o Joe Biden é mesmo um idiota, como dizem os seus adversários lá nos Estados Unidos. Eu só não estou completamente convencido disso porque idiotas não são eleitos presidente da República, né? Mas foi um vexame, né? O que é que o senhor atribui a essa saída, não foi nem saída, essa fuga norte-americana, expondo inclusive seus próprios cidadãos que estavam lá, que o governo americano levou para lá, ou favoreceu a ida deles, e os aliados locais, afegãos, que apoiaram os Estados Unidos, todos eles expostos à sanha assassina lá dos talibãs. A que o senhor atribui essa sequência de erros lá do governo dos Estados Unidos? Olha, eu estou tão estupefato quanto vocês. E mais ainda porque o próprio Joe Biden, o próprio presidente americano, disse que o cálculo que eles tinham, inclusive, do qual ele tinha conhecimento, é que a saída da partida seria muito mais tarde, que haveria uma certa regulamentação desse processo. Meu Deus do céu, como é que você, um presidente que tem a CIA a seu lado, que tem todo o setor de inteligência, como é que pode o próprio presidente confessar de público que ele estava equivocado, ele foi mal informado? Olha, isso me leva muito a um fato anterior de novamente quase que um padrão americano, que foi a invasão do Iraque. Invadiram o Iraque dizendo que o Saddam Hussein tinha armas de mass destruction, armamentos de destruição em massa. E alegando isto, eles foram ao Iraque, eles derrubaram o Saddam Hussein, criaram um caos no Iraque que até agora não se recuperou. Então, e onde é que estavam os armamentos de destruição em massa? Não existiam. Foi comprovado. Então, essa falta de... Será que de desconhecimento... Eu estou junto com vocês nesses espantos, digamos assim. Será que, como você disse, o exército mais bem armado do mundo, a maior inteligência, pelo menos a mais pulverizada, mais bem paga, será que ele foi incapaz de julgar isso? Eu acho que não tem ainda resposta. Eu acho que é uma pergunta que vai ficar muito na cabeça dos americanos durante muito tempo. Onde é que nós falhamos? Como é que nós interpretamos tão mal? Primeiro, como é que nós invadimos o Iraque? O Afeganistão também nesse caso. Como é que nós invadimos o Afeganistão? Se a gente sabia o que estava acontecendo, claro, foi as Torres Gêmeas, foi o grande trauma americano e mundial diante da primeira vez que o Oeste estava sendo atacado, o Ocidente estava atacado. O Ocidente sempre atacou do outro lado, mas nunca tinha sido atacado. Então, diante desse trauma, desse espanto que foi, então vamos caçar Osama Bin Laden, então vamos e caçamos Osama Bin Laden durante o governo Obama, e então seria o lógico na cabeça de qualquer pessoa: bom, fizemos a nossa tarefa, vamos voltar para casa e vamos deixar que os afegãos cuidem do seu próprio destino. Um dos grandes, como você sabe, eu morei em vários países da Ásia, e aí eu estou extrapolando um pouquinho para o conceito da minha vivência na Ásia. Os sintagmas civilizacionais não se parecem, eles não se contaminam. O que os afegãos têm uma maneira de ver a vida dele, o mundo deles, que é totalmente deles, fruto de uma história ancestralíssima. Alexandre o Grande já tinha passado por lá. Ora, essa gente com uma cultura tão ancestral, tribal, em que as etnias é que definem o poder e não um presidente eleito ou imposto, como foi o caso do Hamid Karzai no primeiro momento, pelos ocidentais, isso nunca vai dar certo. A única maneira dos afegãos chegarem a um possível acordo é o que eles chamam de Loya Jirga. O que é a Loya Jirga? A Loya Jirga é a Assembleia dos Anciãos, dos líderes tribais. O Afeganistão está dividido em várias tribos, e cada uma dessas tribos ancestralíssimas, com suas histórias próprias, todos os seus valores intrínsecos, essas tribos elas não aceitam a supremacia de uma outra. Então a única maneira
desse caos. Os talibãs, por exemplo, que estão lá, eles são basicamente de uma só dinastia, de uma só etnia, a dinastia Pashtun, que é a dinastia maior do Afeganistão. Mas não, em sendo maior, não significa que ela tem preponderância sobre as outras não se aceitam essa preponderância. Então, vocês estão vendo que o buraco é muito mais embaixo. É um problema. Mexe com a etnia, mexe com uma série de outras coisas. Sim. Embaixador, nosso tempo estourou, mas o assunto é empolgante. A gente vai marcar uma nova entrevista com o senhor para a gente avaliar passo a passo essa história do Afeganistão. Embaixador Fausto Godoy, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Igualmente, é um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, embaixador. Abraço.